E vamos ler Apocalipse, a princípio, no capítulo 3, verso 11, que diz, 3:11, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor, é um momento de reflexão, é um momento, Senhor, de nós fazer um exame, inventariar nossa vida, pelo momento, pelos dias e as coisas que ocorrem, que acontecem. Nós estamos seguros, como foi colocado Moisés entre os crocodilos, naquela frágil arca. Senhor, uma arca construída, um produto tão frágil, e os crocodilos não destruíram, não atacaram Moisés, porque o Senhor estava guardando Moisés. Como o Senhor guardou Noé na arca, guardou Sadraque e seus companheiros da fornalha, o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado até aqui. A sua palavra, vou repetir a frase de Davi, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Pai, nós consideramos as pessoas, nós amamos os nossos irmãos, nós temos profundo respeito por cada filho que vem para o corpo. Mas acima de tudo isso está a sua palavra. Nada nos vai fazer separar do amor de Deus. Nenhum sofrimento. Paulo disse, quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo? A fome, a nudez, o frio, a altura, a largura, a profundidade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a sua palavra nesta noite, Senhor, possa fluir com toda a liberdade e que possa então alimentar a alma eleita, o coração eleito, o filho que está nutrindo-se da palavra. Meu Deus, é o Senhor que faz isto. Sou apenas uma ferramenta que o Senhor desejou usar. Eu posso falar todas as grandes verdades, isso não contribui. Mas quando o Senhor levanta um homem e unge-o, o Senhor fala, e a palavra que sai da boca daquele homem se torna vida, poder de libertação, poder de transformação. E sim, Senhor, cremos de todo o coração que o Senhor tomará a sua palavra e ungirá cada vida que está ouvindo, e nós seremos ajudados. Entregamos a Ti, ó Deus, esse culto e cada vida que adentrou aqui nesse lugar, e todos, meu Deus, que nos acompanham através da nosso canal. Pedimos isto, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, podem sentar. Bem, domingo, eu creio, hoje não tenho tempo, eu tenho bastante coisa, muita informação para passar para a igreja, e falei de algumas, mas não tive tempo para passar nenhum texto, nenhum vídeo. Mas nós temos um checador de notícia
a gente tem que aprender. Você vê uma notícia, aí você faz uma checagem dela, da veracidade daquilo, para você depois não ficar vendido aí, passando notícia furada, fake, como diz por aí, né? Na palavra inglesa. Então, hoje, eu recebi um vídeo, e aí fiz uma checagem do vídeo, aí passei para o irmão Fábio. O irmão Fábio é o meu checador de notícias. E fomos, e verificou, a Cristiane traduziu, estou com a tradução aí, para a língua inglesa. Eu só gostaria de expressar isto, por que esses que combatem o irmão Brana e chegaram lá da semente da serpente e fizeram um alarde ali, né? Fizeram um alarde. Mas agora, uma equipe de cientistas da China, me fala o nome do cientista aí. Você esqueceu? Quando for eu falo o nome dele. Ele entrou no genoma da serpente e fez uma pesquisa de 158 milhões de anos e constatou que a serpente tinha perna. Está comprovado cientificamente que as cobras tinham perna. Está aí na notícia, está aí a ciência. Deus permitiu que a ciência fosse lá, pegasse o genoma, tá? E trouxesse essa grande notícia para confirmar a veracidade da mensagem do profeta do Senhor, do profeta irmão Brana. Está confirmado que a serpente era um animal ereto e tinha pernas. Nós temos aí os dados agora científicos. Quer dizer, parece que nós estamos chegando no momento que, quando vai afunilando, vai sobrando um pouco espaço, não é verdade? Se o canal vai paralelo, na mesma medida, todo o tempo cabe a mesma quantidade, o mesmo volume. Mas quando aquilo começa a funilar, começa a faltar espaço. Alguém tem que dar o lugar para o outro. Alguém tem que sair fora, para outro ter espaço. Assim é a pedra angular. Começou na era de Éfeso e chegou na era de Laodiceia. De Laodiceia, nós passamos para a pedra angular, depois que atravessamos o Jordão, nascemos de novo, passamos esta nova vida na promessa. A promessa que foi natural para Israel, hoje ela é espiritual para a noiva. Então, não nos espantará. Nós temos que estar preparados para todas as notícias, boas e ruins. E nós não devemos sofrer nenhuma influência de quem quer que seja, religiosa, familiar ou por qualquer amizade. O nosso guia é o Espírito do Senhor, e o Espírito de verdade nos guia em toda a verdade. E por isto, nós vemos, sim, sem dúvida, ainda esse povo que está na terceira puxada. Eu digo para vocês, vai sair muita gente. Muita gente ainda vai sair. Porque eu acho, como dizia o pastor Amâncio para mim,
lá nos dias de mais de 20 anos atrás. Pastor João Henrique, eu digo para o senhor, tem muito pastor, será que todo mundo é pastor mesmo? Eu falava sempre para mim isso. Nós tínhamos 150 pastores no plenário naquele tempo, hoje deve ter 300 ou 400, não sei quantos. Pastor João Henrique, tem muito pastor. Olha, será que todos são pastor mesmo? Pastor Amâncio, que já partiu para o senhor, falava isto. E, na verdade, quando veio a abertura da palavra, olha, deu uma enxugada que foi de amedrontar naqueles dias. Deu uma enxugada para pelo menos dos 80%, ou mais de 80%, ficaram. E dos que chegaram para a terceira puxada, rolou já mais ou menos uns 10%, já rolou também. Então, estamos vendo aí, ainda desse grupo, eu creio que vai ainda ter, por exemplo, quem estava na abertura da palavra há 2 anos atrás? Quem nem pastor mais é hoje? Não vou citar, né? Mas nem pastor sequer é mais. E outros separaram para fazer o ministério próprio, para ser assim o tipo, porque os ministérios começaram na década de 70, é uma década que a mensagem estava chegando no Brasil. Foi um avivamento. Não batizava uma pessoa, batizava o pastor e toda a igreja. Isso foi por longos anos. Então, ali cresceram grandes igrejas das capitais, todas elas cresceram, só não cresceu São Paulo, né? Eu não sei porquê, né? São Paulo não cresceu. Eu não estava aqui, eu cheguei na mensagem já na década de 80, né? Mas São Paulo não cresceu em relação às outras capitais de jeito nenhum. Então, aí você percebe que lá atrás teve, né, aquelas pessoas que começaram, muitos não estão conosco, mas ele tem igrejas grandes, porque foi da década de 70. Mas eu vim para a mensagem no final da mensagem. Eu cheguei aqui na mensagem em 86, já declinando já o dia, né? E a gente olha para trás, se eu tivesse começado na década de 70, ou numa capital desse país, talvez eu teria uma igreja bem numerosa, não é isso? Mas eu cheguei já do meio para o fim da década de 80, era pastor nessa capital, eu comecei minha vida de pregador em 81, e o que acontece? Lógico que tinha uma igreja estabelecida aqui, e eu não nasci no ministério de Goiânia. Aliás, eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu conheci Goiânia por causa do Césio 137. Isso. Ela ficou na mídia há muito tempo. Por causa do Césio eu conheci Goiânia. Sabia que existia uma capital chamada Goiânia, mas não sabia como era. Depois, mais tarde, que eu descobri a mensagem em Goiânia, que lá tinha convenção em Goiânia. Aí, então, fui me informando e familiarizando com a mensagem e passei a fazer parte do grupo de pastores. E foi lá em Goiânia, pelo pastor Amâncio, pastor Adil, pastor Raimundo Maia, que não se encontra mais no nosso meio. Esses 3 homens oraram para me consagrar a pastor, lá perante o plenário de 150 pastores. Mas eu não era reconhecido, porque a minha origem não era do Centro-Oeste. Eu nasci em São Paulo, sem nenhuma ajuda do Centro-Oeste. Por esse motivo,
a gente foi muito prejudicado. Muito prejudicado. Mas eu estou contente com aquilo que Deus me deu. E tenho orado a Deus. E a minha oração não é uma oração fantasiosa, uma oração para convencer a Deus de alguma coisa que está em mim, né? Tem pessoa que quer convencer a Deus, tem pessoa que quer mudar a mente de Deus a respeito da sua própria vida, tá? Eu não oro apenas por uma vaidade, eu peço a Deus que tudo que o eleito necessitar para estar no arrebatamento, que Ele me dê. E se o Senhor der a mim, a minha preocupação é com a igreja, é com aqueles que me ouvem. Chegar aqui e pregar, qualquer pessoa pode chegar e pregar, e até com muito mais informação do que eu, ou outro pastor. Eu estou falando de ofício, eu estou falando de chamada, eu estou falando do homem que Deus trata com ele, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, eu não vou fazer uma coisa diferente e separar dos meus irmãos ministros para procurar fazer uma ponta de lança e fazer um grande ministério e dizer, eu fiz, eu sou bom, sou tal. Todos esses que fazem isso irão morrer na praia. Porque eu peço a Deus que a mensagem que vocês estão recebendo traga fé para o arrebatamento. Se alguém não é capaz de assimilar, eu não tenho culpa. Mas eu quero que vocês saibam disto, que se o pastor não for chamado com o ofício de pastor, ele não vai pôr aquela igreja no arrebatamento, ele vai ser culpado de estar diante do povo e não ser capaz de passar para o povo que eles precisam para ser arrebatado, para posicionar a igreja no corpo de Cristo. Essa é uma verdade, isso está na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, tá? Leia esta mensagem, você vai descobrir os homens que Deus chama, como chamou Moisés, chamou Paulo, chamou Elombrano e tantos outros, tá? Bem, quero intitular a mensagem dessa noite, guarda o que tens. Quero colocar um subtítulo, levanta-te e vai à casa desta mulher. É sobre isso que vamos falar nesta noite, nesse tempo que cabe para a gente orar depois. Você é tirado sem saber daquilo que Deus te deu. Atente para essa frase. Você é tirado sem saber daquilo que Deus te deu. Deus te coloca num lugar, Deus te dá algo, mas não diz, para ver como você vai se comportar com aquilo que Ele pôs na sua mão. O quanto você vai valorizar aquilo, o quanto você vai tomar aquilo e fazer daquilo um lugar seguro para você. Tá? Esta é a frase. Muitas pessoas são tiradas do lugar que Deus as colocou, porque elas nunca valorizaram o que Deus deu a elas. Elas vão valorizar depois de perder e não ter mais como recuperar desta grande perda. Se todos tivessem essa linha de pensamento e agissem com responsabilidade pela sua alma, pensaria uma vez, até 100 vezes, antes de pronunciar
qualquer palavra que possa aborrecer, entristecer o Espírito de Deus e Deus fazer silêncio e nunca mais tratar com você. Eu preguei domingo à noite em Guarulhos, dizendo, quando uma pessoa cria uma antipatia por uma igreja, por um ministério, todos os irmãos estão cheios de problemas, cheios de defeitos, e até a voz do pastor irrita. Lembra, irmão André, que eu falei isso? E até a voz do pastor irrita ele. Mas é a mesma voz que trouxe ele para a presença de Deus. É a mesma voz que o abençoou. É a mesma voz que levou ele no tanque e o batizou. É a mesma voz que deu a comunhão para ele. É a mesma voz que cuidou dele. Nunca mudou aquela voz. Se aquela voz nunca mudou, então quem mudou não foi a voz. A pessoa que está ouvindo que mudou. Agora, outra coisa importante. Vou entrar lá na frente depois. O sacerdócio de Eli foi tirado de Eli pelo profeta Samuel quando ainda era um menino. E quem? O próprio Samuel decretou a sentença dele. Como que foi? Samuel começou a crescer, já era um pré-adolescente, criado no templo junto com Eli, era um filho prometido de Ana e Elcana. Ela prometeu dar ao Senhor, levar para o santuário, e quando ela desmamou, entregou a Deus. E o Senhor falava com Samuel, e Samuel dizia para Eli, o Senhor me chamou? Eu não te chamei, volta a dormir. Falou a segunda vez, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, volta a dormir. E se te chamar de novo, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli instruindo o menino Samuel como responder a Deus. Ele sabia como fazer a coisa, só que o seu sacerdócio estava em bagaço. Seus filhos andavam no pecado, prostituindo, roubando. E a terceira vez o Senhor vem e fala. E Samuel fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí veio a sentença para a casa de Eli. E Samuel tinha aquilo dentro dele, como repassar a voz do Senhor para o sacerdote Eli que me criou. O que eu vou falar para ele vai destruir todo o ministério dele, vai acabar com eles. Mas ele teve que ir diante de Eli e repassar o assim diz o Senhor, o que o Senhor disse a ele. Agora, outra coisa, Deus tem rejeitado, porque disse, guarda o que tens, e não guardaste. Deus rejeitou Elias, ou Eli, por quê? Porque ele não guardou o que ele tinha, ele não guardou o seu ministério, ele não guardou o seu ofício, e foi trágico o final do ministério de Eli. Ele quebrou o pescoço, os filhos morreram, a arca foi tomada, e a sua nora, quando recebe a notícia, deu à luz e pôs o nome no filho Icabod, ou Icabode. Lá se foi a glória de Deus. Então, eu quero que vocês meditem sobre isto, e quero entrar aqui nesta mensagem, reação a uma ação. Como nós reagimos diante de uma ação? Reação de uma ação. Eu quero ler para vocês, vou falar especificamente de 1 Reis,
capítulo 17. Disse o profeta: hoje nós derrubamos as antigas bandeiras de santidade e justiça e colocamos a tendência moderna, denominação, pertence a certa grande ordem, chamamo-nos de cristãos, porque pertencemos a uma certa ordem. Isso não é cristianismo. Cristianismo é uma experiência com Deus de nascer de novo. Nascer de novo, tá? Sendo cheio do Espírito Santo, purificado de uma vida de pecado e vivendo santo diante de Deus e dos homens. Isso tira o ferrão da morte. A morte se torna, então, uma vitória. Eu estava com minha esposa nesta manhã, estávamos falando sobre a morte. Eu disse: desde que fui salvo, há 30 anos, quando eu era um garoto, desde então parece que estou em um pesadelo. Ela interrogou: o que você quer dizer? Respondi: nesta vida algo aconteceu em mim que me faz saber que há uma terra, em algum lugar, eu estou me sacudindo para acordar. Algum dia a morte vai me acordar em sua presença. Disse: aqui eu estou num pesadelo. Eu quero acordar deste pesadelo, porque tem uma terra além do rio. O dia que eu morrer, eu acordarei desse pesadelo e vou para aquela terra. E ele disse: eu quero tomar aqui algumas coisas que vai fazer. É bom trazer um assunto que faça você pensar. Mas quando nascemos de novo, somos do céu e de Deus, e somos cidadãos do reino de Deus. E o Espírito Santo que habita aí, que vem a você, te fará agir, olhar e pensar como é naquela nação, para onde estamos indo. Certamente, idolatria assumida. Todos os pregadores sobre o grande e pesado fardo, e profeta diz, cederam porque as pessoas exigiram isso. O povo exigiu e o ministro cedeu. E desta maneira que é hoje, muitos bons pregadores se dobraram sob a carga, porque a congregação clama por isso. Eles sairão de sua igreja. Disse o profeta: nós, se nascemos de novo, nós não pertencemos a este lugar. A Bíblia fala que nós passamos a ser peregrinos, estrangeiros. Então, você lembra da história daquele escravo que chamou a atenção de um comprador? Porque sempre, mesmo na vida de escravo, na escravatura, ele nunca agiu como escravo. Aí chamou a atenção e perguntou: por que ele é assim? Ele é chefe, ele come diferente, qual o privilégio dele? Disse: nenhum.
ele é tratado como escravo, como todos os escravos. Mas eu fiquei curioso para saber por que ele comporta daquela maneira, sempre de cabeça erguida, e não precisa repreendê-lo, ele está sempre no serviço, ele está sempre dedicando, é uma pessoa que não há um defeito nele, para que possamos então, como todos os escravos eram açoitados para trabalhar, ele não precisava ser açoitado. Ele perguntou, por que você é assim, não como os demais? Diz, da onde eu fui tomado, da terra que eu fui tomado, e para cá eu fui trazido. Lá o meu pai era rei, e eu sou filho de um rei. Então eu lembro-me lá da minha terra, e me comporto como filho de um rei. Tá? Então ele estava na escravatura, foi vendido para uma outra nação, um outro povo, mas nunca esqueceu a terra que ele deixou, e o seu pai, que era um rei, ele se comportava como um filho de um rei. Isto são aqueles que nasceram daquele reino, para onde você está indo. Aqui você se comporta como filho de um rei. Aqui você está trabalhando neste mundo, e aqui este lugar, esta dimensão pertence ao diabo, e nós somos escravos desse corpo. Nós temos que cuidar desse corpo ou perece, tá? Ou você cuida dele, ou você vai virar um monte de lixo na rua. Você tem que dar banho nele, você tem que dar medicamentos para ele, você tem que dar a hora do sono dele. Se você tolir ele do sono, você vai ter problema. Se você toli-lo de tomar água ou comer, você vai se desnutrir e ter problema na sua saúde. Você é escravo disso noite e dia. Você vai envelhecendo, as suas vistas se tornam curtas, e você tem catarata, e vai por aí afora, e você tem que acudir ali, acudir aqui, para você permanecer aqui, dando sim, vivendo como filho de um rei. Porém, escravo desse corpo, escravo desta coisa aqui, escravo desta mente. Mas quando nascemos de novo, a Bíblia diz, Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é celestial, ela não é daqui. E quando nós tomamos a mente de Cristo, nós podemos olhar para baixo e ver os emaranhados e as lutas das pessoas. Elas brigam por nada, elas se matam por nada, elas correm atrás dos seus desejos, elas não são capazes de enfrentar problemas, elas não são capazes de ser sinceras, de ser honestas, elas não são capazes de agir como um homem, uma mulher que tem nascido no reino de Deus. Vai nascer como um crápula do diabo, vai agir como um crápula do diabo aqui, vai fazer a vontade de Satanás, vai ser um mentiroso, vai ser um preguiçoso, vai ser uma pessoa, como diz, desnaturada. Mas nós nascemos num reino. Eu quero que essa audiência aqui, audiência invisível, aponte o dedo para alguém que foi embora da mensagem e está se dando bem. Mostra um para mim, que eles estão bem, que eles estão tranquilos. Eu estou falando da mensagem que eu considero a mensagem lugar de cristão. Aqui a mensagem que Deus nos enviou não é lugar para ninguém fazer farra. Nós não temos liberdade do mundo, nós temos liberdade na palavra, liberdade em Cristo. Agimos como age um cristão, falamos como fala um cristão, comportamos como se comporta um cristão. Do contrário, nós estamos vivendo em um país do diabo e fazendo a vontade do diabo. Eu duvido
que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai pisar nesta mensagem, vai negligenciá-la, ou seja, alguém vai trabalhar na mente dela para ela fazer alguma coisa contra isto aqui. Quando ele sai, se alguém vem, se alguém volta, que eu não tenho visto esse sucesso em ninguém. Todos que saem se distanciam de Deus, mas quando eles vêm com uma carga tão grande. Quer dizer, eles vão ter que dar muita volta no deserto para acertar os seus erros. Vai lá fora, faz coisas que chocam com a palavra e, para aí, é diferente de uma pessoa que não conhecia a verdade. Ele pode mentir, ser um assassino, ser uma prostituta, um adúltero, mas ele não conhecia. Ele vem para uma limpeza. Mas quem saiu daqui e voltou para o espojador de lama, como é que vai fazer aqui? Ele é bem-vindo. Deus vai tratar com ele. Mas ele vai ter que dar uma volta no deserto para acertar a loucura, porque ele deu vazão aos seus pensamentos, deu vazão às suas razões. Todos que têm razão aqui, a maioria está na cadeia. Não deu muito certo as razões deles. Agora vamos lá. Deus sabia quem eram aqueles hebreus. Deus sabia quem era aquela mulher. Por isso que eu disse, Elias foi para um lugar provido por Deus, no riacho de Querite. Deus sempre tem um lugar para um filho. Deus sempre tem um lugar seguro. Elias chegou ali e disse: bom, senhor, o senhor mandou, eu estou aqui. E agora? O riacho tem água. Só não sabe o povo de Israel, mas eu sei que tem água. Mas eu digo, vou comer o que aqui? De repente, chega um corvo e traz uma refeição para Elias. Café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã, almoço e jantar. E lá ficou Elias. Um dia Elias olhou para o riacho, estava seco. E esperou o corvo, não veio. Aí vem a palavra do Senhor e diz: levanta-te, que agora quem vai te sustentar é uma mulher. Não é um corvo mais que vai te sustentar, é uma mulher que vai te sustentar. Há 3 anos quase de seca, não tinha água, só tinha comida no palácio do rei. Agora, Deus deixou uma mulher em um lugar, e o seu marido morreu, ficou com um filho. Aquela mulher não foi, como eu estava lendo, até tem uma notícia aqui, eu tenho até o nome dos medicamentos, que o Brasil está mandando remédio para Cuba. E você foi ver lá para que servem os remédios que está enviando para Cuba. Lotes e mais lotes de remédio, porque no Brasil, né, todo mundo tem muito remédio, né? Remédio é para, como se diz? Remédio para HIV. Chama retrovirais. E o outro é para gonorreia. Que diabo?
Aí você levanta a estatística, o povo de Cuba, a nação inteira está doente. Porque eles têm que prostituir para viver. Até os médicos e médicas prostituem naquele país para ganhar algum dinheirinho. E a doença sexualmente transmissível foi passando de geração a geração, a ponto de todo o povo de Cuba ter problema com HIV e a infecção chamada gonorreia, que é terrível aquilo. Ele precisa então não precisa de outro remédio, precisa desses 2 medicamentos que são antibióticos para essas infecções. Para você ver, um país que distanciou de Deus há muitos anos, onde o povo são escravos, o povo não pode servir a Deus, não pode ter igreja, eles não conhecem nada de Deus. Mas a pergunta que eu faço, eu podia ser um cubano. Você sabia? Você sabia que você podia ser um cubano? Mas Deus não permitiu que você fosse um cubano, que fosse um brasileiro? Está entendendo? Deus permitiu que eu não ficasse na igreja onde eu fui constituído pastor. Deus não permitiu que você ficasse na igreja católica. Ele te tirou de lá e te pôs num lugar. Ele pôs em sua palavra, neste lugar aqui. E quando as pessoas chegam aqui, ficam arreliando, arrumando problemas, chuta e vai para o mundo. Quando chega num lugar de descanso, quando eu falo descanso, não é que você não vai ter problema de descanso, é um lugar seguro, tá? É um lugar seguro. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos leva ao descanso. O profeta cansou de pregar, o Espírito Santo nos dá descanso. Quando você recebe o Espírito Santo, então, você recebe o Espírito Santo, vai cruzar o braço, a sua alma descansa. As lutas não, você vai ter que lutar, ele vai te capacitar a lutar cada pedacinho daquilo. Então, você podia ser cubano, ser um portador dessas doenças sexualmente transmissíveis, ser uma pessoa, como se diz, escrava de uma ditadura sanguinária. Mas eu nasci num país livre. Se isso aqui chegar a ser uma ditadura, eu já estou no final da jornada e nós estamos indo embora, a igreja está indo embora. Eu creio que o que está acontecendo agora, saiu hoje uma notícia, que vão fechar as emissoras, que não é de esquerda, de rádio, está aí, está um forfê aí, está um barulho por aí. Quer dizer, aquele espírito venezuelano, cubano, guatemalano, como é que é? Guatemalense, está aqui. Chegou aqui, gente. Eu conheci um pastor lá em Trinidad e Tobago, da Venezuela. Eu não sei como que está vivendo lá. Não vi falar mais dele, não sei como que eles estão lá. Estiveram no Brasil muitas vezes. Mas eu nasci aqui. Deus me pôs aqui. E tive liberdade, estou tendo liberdade para pregar este evangelho há 30 anos, esta mensagem. Eu tenho que me agarrar a isto, dar valor a isto, e investir os meus dias, investir a minha capacidade, investir tudo o que eu tenho, o que Deus tem me dado, eu estou devolvendo ao Senhor em favor do povo dele. Essa é a missão de um pastor. O que Deus dá, ele devolve para o povo. Esse é o ministério de um pastor. Eu não canto de galo e nem falo, Deus me guardou,
Deus me guardou quando eu era jovem. Eu fui tentado, mulheres andaram atrás de mim. E tem uma anciã aqui que é minha esposa, ela sabe, eu nunca me comprometi com mulher nenhuma, mas que eu tive muita oportunidade, mas Deus me guardou. Ah, não aguentei cair. Aguentou nada, rapaz. Você caiu porque você não tem o Espírito de Deus, não tem temor de Deus, não fugiu da aparência do mal. O que uma mulher quer? Sair na rua quase nua e os homens não vão cobiçá-la? A aparência chama a atenção. A aparência da pessoa atrai espíritos, não atrai? A aparência atrai espíritos. Esse é o grande problema. Eu estou dizendo, guarda-te o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que Deus tem te dado, valorize o que Deus tem te dado. Deixa eu continuar. Meu Deus. Agora, tem um texto longo aqui. Elias sai para buscar uma mulher para sustentá-lo. Assim que a Bíblia diz lá em 1 Reis 17. Era uma mulher não judia, era uma sidonita. Ele foi para lá. Chega lá, olhou para a mulher, nem roupa no corpo quase tinha, tudo rasgado. O que ela tinha? Ela passou a vida toda, um trecho daquele tempo difícil, comendo o que tinha, farinha, azeite, farinha. Palavra, espírito é a palavra. Até que aquilo foi diminuindo, aquilo foi acabando. Chegou uma hora que ela chegou para a última refeição. A morte bateu na porta. Mas o que o profeta fala aqui, que aquela mulher não cedeu. Ela podia sair para a rua, prostituir, para ganhar um dinheirinho, para comprar comida cara, racionada naquela grande seca, naquela grande tribulação. Ela podia bater na porta do palácio e pedir ajuda para o governo, para o rei, que era Acabe, Jezabel. Ela ficou em casa, ela não saiu, ela não se vendeu, ela confiou em Deus. Se Deus me deu um bom marido, Deus tirou, então Deus vai me sustentar. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer no posto do meu dever. Agora, quando Elias chega na casa desta mulher, ele pergunta: o que você tem? Você tem uma despensa cheia, tem muita comida aí para terminar essa tribulação aqui, que Elias sabia até onde a tribulação ia, o que ele pediu. A palavra de Elias estava se cumprindo. A palavra de Elias trouxe aquela tribulação, trouxe aquela seca. Mas a palavra de Elias não trouxe pão para Israel. Mas a palavra de Elias trouxe o pão para uma mulher eleita. A palavra de Elias está trazendo tribulação para o mundo, mas pão para a mulher eleita. Amém. Aí o que tens? Olha, eu só tenho 2 porções aqui de farinha e azeite. É um pão para mim e para o meu filho, vamos comer e morrer. Elias falou assim: então traz um pão para mim. O que é isso? Ele vai explorar uma mulher que tem só uma porção? Traz um pão para mim. Ela estava lá no quintal, olhou no portão, só fez a cabecinha. Vou fazer um pão para o senhor. Um velhinho na rua. Quando ela virou as costas, foi fazer o pão. Olha a atitude. Ela não esperou que aquele homem trouxesse uma esperança para ela.
ou alguma palavra de conforto. Ela foi fazer o pão. O eleito é exatamente assim. Ele não espera acontecer, ele vai lá e faz porque sabe que alguma coisa vai acontecer. A irmã pediu oração para a sogra dela que vai fazer diálise. Escuta, uma pessoa que esconde a doença, ela não quer ser curada, quer? Só Deus não sabe que ele é doente, né? Não pede oração na igreja, não pede para o pastor, não pede para ninguém, porque vou esconder a doença. Que vantagem! Conheço uma pessoa da minha família que não conta doença para ninguém. Pode estar lá com um câncer apodrecendo, estou bem, estou cheio de saúde, e está morrendo. Como é que Deus vai tratar com uma pessoa que nem sequer tem a humildade de falar, estou doente, ore por mim. Eu preciso da sua oração, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema com meu filho, eu tenho uma dificuldade, eu necessito que você ore, porque eu creio que Deus responde. Ou você vai encobrir isto, para dizer que não tem problema nenhum? Eu quero saber qual crente que está sem problema na terra hoje. Aí eu quero saber aonde ele está. Você não vai encontrar ele, não. Agora, aquela mulher, ela não esperou a voz de Deus. Ela foi fazer o pão para alimentar a palavra. Mas ela sabia que era Elias. Ela sabia que o corvo estava sustentando Elias. Ela sabia que aquela seca era por causa dele. Porque por causa do pecado de uma nação, ele disse, durante a minha profecia, nem orvalho do céu vai cair, ponto. Quando ela virou as costas, Elias gritou lá de fora, assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar comida. Quando chover, a terra produzir, então vai cessar o azeite e a farinha. Elias entrou para dentro, e comeu o bolo que a mulher fez, e ficou hospedado na casa daquela viúva, ficou na igreja. Elias ficou a única pessoa que cria em Deus, que amava a Deus, que suportou aquela hora, era aquela mulher. O que ela tinha? Ela não era uma judia, ela não oferecia sacrifício como os judeus, ela era uma gentia. Jesus falou dela, e os judeus ficaram muito nervosos, quando o Senhor disse, havia muitas viúvas no dia de Elias, mas ele foi na casa de uma viúva que não era judia, que era uma gentia, e eles ficaram enfurecidos com isto. É por isso que provou a fé daquela mulher. Vou comer e vou morrer, se Deus não me der livramento eu morro, mas não me vendo. Esse é o tipo de crente desta hora, não me vendo com conversa fiada, não me vendo com proposta, não me vendo por dinheiro, não me vendo por fama e por nada. Se Deus me socorrer eu morro, mas eu sustento esta palavra, o meu testemunho. Uma coisa eu digo, Deus quer o seu testemunho, Deus precisa do seu testemunho. Entrou lá e a mulher não se preocupava, todo dia tinha comida abundante, comia Elias, o filho e a mulher, todo o tempo. O homem que tirou comida de uma nação, deu comida para uma mulher. O Deus dos céus, que tirou a palavra de todas as denominações, Ele veio e nos dá a palavra, e me deu um lugar para me assentar e ouvir sua palavra, para alimentar a minha alma, para fazer aquilo que eu sou, aquilo que você é nesta noite. Eu sei que não há sermão no mundo que mude incrédulo. Jesus não pôde mudar nenhum deles.
Estou pregando por uma pequena audiência que está me ouvindo. Aqui não tem mascador de chiclete. Aqui ninguém está mexendo na tela do celular, né? Está ouvindo a palavra, não está? Reverenciando o que o Espírito Santo está dizendo. Do outro lado, será que tem alguém? Esse pastor é doido? Sou sim, eu sou muito doido. Doido por Cristo. Doido pela palavra. Aleluia! Você acha que aqueles 3 judeus, diante de uma propaganda, de um comércio, de uma nação ímpia, e uma fogueira que clareou o mundo, e eles disseram: olha, se Deus nos livrar, nós estaremos livres, mas se Deus não nos livrar, vamos virar cinza lá dentro, mas não vou ceder à propaganda deste rei, não vou ceder aos seus deuses e nem aos seus mandamentos. E Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego chegassem até na porta da fornalha. Sentiu o calor. Estava quente para burro, né? Sentiu o calor. Mas um passo eles eram cozidos. Os homens que o lançaram morreram. Disse: vamos morrer, mas eu vou honrar o nome de Jeová. Vou honrar o nome do meu Deus. E Deus os livrou dentro da fornalha. Isso é muito bom para a gente meditar, porque os nossos dias aqui estão curtos e difíceis. Os nossos dias aqui estão cheios de tropeços. Eu não tenho problema com as pessoas de outra religião. Por enquanto o governo não está me dando problema. O dia que ele interferir no que estamos pregando, ele vai começar a ter problema com o governo. Mas até então estamos livres. Mas não estamos isentos de qualquer hora cortar a gente. Tá. Mas os maiores problemas que um pastor sofre hoje vêm da sua própria igreja, do próprio povo da mensagem. Essa é a verdade. Tá? Se alguém não tem coragem para falar isso, eu tenho coragem para falar sim. Eu relaciono como pastor da Assembleia de Deus, nunca me deu problema. Um batista, de conversa, sabe, do dia a dia, né? Mas quando alguém levanta em nosso meio e cria um ensinamento que respalda o seu prazer, mas não ajuda o povo, então aí você começa a acender uma luz para mostrar e ensinar e advertir o povo, para que eles não comam daquilo, que aquilo parece aquela panela que cozinharam lá nos dias do profeta, era Eliseu, né? Que fizeram uma festa lá e pegaram uma grande panela, encheram de ervilha selvagem. E quando foram provar, era veneno. Estava fervendo a panela, era veneno na panela. Toda panela tem veneno. Aí o profeta diz: me dá um pouco de sal aí. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Pegou o sal, jogou na panela, diz: agora vocês comam. Essa ervilha venenosa agora mesmo serve de alimento. O profeta pegou o mesmo produto. O profeta pegou a mesma mensagem e disse: vocês estão envenenados, eu vou pôr sal nela, vou pôr revelação nela, eu vou pôr vida nela, vou pôr virtude nela, vou pôr poder nela. E se você comer depois que eu colocar isto nela, você vai viver. Ele jogou sal e tirou o veneno da panela e disse: comam agora à vontade, porque
foi transformada de veneno para um alimento saudável. O profeta veio e tomou a própria Bíblia que te manda para o céu, a própria Bíblia que te cura. A rebeldia pode te adoecer. A própria Bíblia que te tira do céu, que te põe no céu, mas manda muita gente para o inferno. O mesmo remédio que cura o doente, a dose dele alterada mata a mesma substância. A palavra está aqui, minha gente. E o profeta é o dosador disso. O profeta é aquele farmacêutico que prescreve a receita e diz: toma essas doses aqui que vai te fazer bem, vai te curar, mas não altere a minha prescrição, não altere esta mensagem que você vai acabar morrendo. Amém. Não vou chegar onde eu quero, mas só Deus. Agora você me espere um pouquinho, só um minuto, eu vou terminar isso aqui. Como ela deve ter se sentido, falando da mulher. Eu cumpri, a mulher falou assim, eu cumpri todos os requisitos exigidos por Jeová. Eu cumpri tudo que está na palavra. Atendi tudo que Deus me disse para fazer. E a vasilha é reduzida a um punhado de farinha. E a botija tem apenas 1 ou 2 colheradas de azeite, o suficiente para misturar. Mas Deus estava sentado, o anjo em cada cabeceira da cama, observando para ver como ela ia reagir. Não tinha uma ação, ela tinha que reagir ali. Olha, disse, eu fiz tudo certinho, eu guardei a palavra, eu tomei a ceia, entreguei os meus dízimos, não pus a tesoura no meu cabelo, não contei uma mentira, tenho uma vida de oração, e a coisa está indo para baixo. Deus está só olhando, você está fazendo certinho sim. Deus está só olhando até onde você vai, para Ele te dar livramento. Eu tenho feito tudo o que a Bíblia diz e está dando tudo errado para mim. Tchau, eu vou meter o pé no balde e vou sair por aí. Não, ela esperou. Olha, fiz tudo. Tem 2 porções. Enquanto ela estava dormindo naquela noite, com 2 porções para comer e morrer, Elias estava indo. Elias lá no riacho de Querite, o riacho seco, sem o corvo, e a mulher aqui clamando a Deus, Senhor, fiz tudo certinho, Senhor, e tem só 2 porções, essa é a última refeição. E lá está indo Elias, a mulher orando aqui, Elias caminhando aqui. Essa mulher vai te sustentar, amém? Deus estava a caminho, Ele é o socorro bem presente. Deus estava a caminho, e a mulher estava orando, guardando a palavra. Na última hora, Deus bate na porta dela, através de Elias. Assim nós estamos vivendo, passando por esses momentos difíceis aqui no mundo, mas Deus está descendo com a mensagem de adoção, com poder de adoção, com poder de ressurreição. Quando chegar as últimas porções, Ele diz, agora eu vou te sacar, vou te levar, vou transformar o seu corpo e te levo para casa, e acaba os seus dias de escravidão. Você viveu aqui no lugar de escravos, mas vivia como um filho do rei. Se você está certo de que Deus, se você está certo de que é Deus, você cumpriu todos os requisitos que Deus exigiu que você cumprisse. Você cumpriu cada escritura que você conhece. Você o ama, você foi batizado, você foi cheio do Espírito Santo. Você tem a confiança em seu coração de que Deus fará isso, então aguente firme. Deus te fará atravessar, Ele nunca falhará.
segure-se nisto. Eu tenho feito exatamente, Senhor, como tenho aprendido com o seu profeta, o Senhor enviou. E a coisa está ficando difícil. Segure-se nisto. Ele vai chegar. Nunca ele faltou, nunca ele falhou. Não falhou com Moisés, quando ele disse, porque clamas, fala Moisés. Moisés chegou, o mar diante, e Faraó com seu exército, e Moisés não sabia o que fazer, e o povo apavorado, eles eram uma presa fácil para o exército do Egito. E Moisés não tinha reação, até que desceu o Senhor e falou, fala, e não clames mais. Moisés apenas falou, e o mar abriu. Ele disse, como isso se parecia para aquela mulher cristã. Ali talvez Acabe com o seu palácio e Jezabel com muito para comer. Nós indagamos por que os ímpios prosperam. Por que os ímpios prosperam e a mulher tinha fome? Davi perguntou isso uma vez, mas a palavra veio, observe o fim dele. A prosperidade não é um sinal de que Deus está com você. Se fosse, nossa nação seria abençoada. O povo todo seria cristão. Assim era naquele dia. Prosperidade, então, era o contrário. Essa pobre mulherzinha, como ela olhava para aquela criança, dizia, meu filho está morrendo, não tem nada para dar para ele, chama por comida. Ela não conseguia dormir. Para começar, ela estava com tanta fome que não conseguia dormir. Ela sabia que um punhado de comida estava entre ela e a morte. O que ela faria? Ela não podia aguentar mais. Ela estava fraca, ela estava andando, cambaleando, enquanto caminhava, o garotinho chorando por um bocado de pão. Contudo, ela era uma cristã, uma crente em Jeová, e chamaríamos de cristão hoje. Deus, que é fiel, provou ter escolhido acima de todas as outras mulheres. Ele escolheu, ainda assim ela tinha tudo o que podia. Mesmo assim, ainda assim ela tinha feito tudo o que ela podia e sabia. Deus escolheu esta mulher. Ponto, tá? Vou terminar o sermão. Ele escolheu essa mulher. E a mulher que ele escolheu estava Deus me escolheu, então vai me dar asas de anjos, vai me dar pão de anjo do céu, eu não vou ter nenhum problema, a minha vida vai ser uma maravilha. Oh, que coisa boa, Deus me escolheu. Deus escolheu aquela mulher, era a única mulher escolhida em Israel para receber Elias, para receber a palavra, para receber o pão da vida. Então Deus te escolheu para dar para você o pão da vida. A única mulher que Deus escolheu estava morrendo de fome, mas Deus estava testando e provando a fé daquela mulher. Ela não cedeu, ela não saiu da onde ela estava, ela sustentou a sua posição. Então é isso que Deus quer, ver você sustentar a sua posição onde você está. Permaneça onde você está, e Deus só aí, Ele vai te abençoar. Deus não vai te abençoar fora disso. Mulher que Ele escolheu ia morrer de fome. Deus, Ele trabalha desta maneira. Temos que entender a maneira que Deus trabalha, o seu propósito, o plano dele. E por que Ele me chamou para ser pastor desta mensagem? E por que Ele te chamou para servir a Deus nesse ministério que eu sirvo? Se você tiver esse discernimento, você nunca terá tropeço. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.